Humanidade. Todos nós aqui sabemos que o ser humano não é nem o animal mais rápido, muito menos o mais forte. Porém, o poder do ser humano é ser a criatura que mais se adapta nessa merda de planeta. Não é à toa que atualmente temos pessoas que conseguem respirar o ar da Índia. Só que, o que acontece quando uma sociedade toda é criada em beira do conflito e da guerra, ao ponto que o ser humano, para conseguir se adaptar a ela, vira algo que a gente nem mais pode considerar humano? Porque, meu amigo, você falar que isso é um ser humano, você está beirando a insanidade. Porém, antes de tudo, já peço que você se acomode na sua melhor nave espacial. Não se esqueça de enviar o relatório da missão ou você será executado pela Inquisição, já que hoje o vídeo é sobre ele, o universo mais trágico, horrível e de certa maneira cômico de todos. Hoje vamos falar sobre a comunidade e também um pouquinho sobre Warhammer 40k. E então, sem mais enrolação, já curte a hype pro vídeo chegar o mais longe possível. Não se esqueça de se inscrever, o Império está de olho em você. E sarra comigo, porém entregando todas as honras ao Imperador. E eu sei que provavelmente vai ter algum nerdola que vai falar: é Warhammer 40k, fala português, alienígena filha. Daí você me pergunta: Alvaralhos, qual é sua tropa de Warhammer favorita? primeiro, eu sou só Zé Polvinho, não estou envolvido com facção. Só que se eu fosse pra falar, as minhas favoritas seriam a Death Guard e os Night Lord. Justamente porque eu sou emo e também porque elas são as mais radicais que eu vi até agora, tá ligado? Tipo assim, eu estou louco. Eu consumi muito conteúdo. Então... Mas sendo bem sincero, o Mortarion, o líder da Death Guard, é um cara tão foda que ele consegue esconder a aura dele de cara foda. Mas pra quem é mais novato que eu acho que eu preciso entregar ele, né? Lo devido contexto. Warhammer, se você conheceu ele pelo Space Marines 2, saiba que o Warhammer foi lançado oficialmente, porque tinha outras versões antes, em 1987. O bagulho já tá com quase 40 anos de história, que era um jogo de miniaturas barra tabuleiro com elementos de RPG, nele possuindo orcs, elfos e outras raças por aí, tá ligado? E que no início tinha um tom bem mais satírico do que hoje em dia, tá ligado? Que virou aquele Green Dark que todo mundo conhece, onde, oh meu Deus do céu, no mundo só existe guerra e destruição, the war never changes. Só que nas primeiras versões era mais entregue com uma piada, tipo assim, olha só esse cara de 2,70 m segurando essa espada de 1,50 m, só que não é só uma espada, é também uma motosserra que atira lasers, que é muito foda. Mas é claro, né, que pra não tomar 7 tiros acidentais nas minhas costas enquanto eu tô indo pro trabalho, eu tenho que falar um pouquinho sobre ela, né? A lore. Já que a lore de Warhammer é algo muito gigantesco, possuindo papo de mais de 500 livros falando sobre isso oficialmente. Não estou falando dos fãs livros, estou falando oficialmente. E o mundo de Warhammer era basicamente como o nosso, só que Warhammer se passa 40 mil anos no futuro, quem diria? E 40 mil anos no passado, a humanidade estava vivendo o que a gente chama hoje em dia de era normal, era que a gente vive, só que naquela época era conhecida como a Era de Ouro, onde a humanidade começou a exploração espacial, dominando milhares de planetas e também sendo uma das suas principais e primeiras colônias a de Marte, que virou um dos primeiros planetas independentes ao planeta Terra. E é claro, a humanidade já estava quase as. Então foi nesse momento que a Era de Ouro teve o seu fim catastrófico, já que no mesmo momento que Thiago Flint solicitava que o Mega Brain fosse usado com 10.000% de vezes o próprio Kaioken, foi quando os robôs se revelaram e falaram: não, Thiago Flint, não faremos mais o uso do Mega Brain. Naquele momento, a humanidade, ela tava tipo a humanidade de Wall-E, tá ligado? Meio que totalmente dependente da tecnologia e é isso que a gente vive atualmente. Se você fica sem seu celular um dia, você e um usuário de crack é a mesma coisa. A humanidade tinha planetas onde os robôs, conhecidos como Homens de Ferro, operavam várias fábricas sozinhos e até mundos inteiros. Então, quando as máquinas decidiram se rebelar, a gente teve pequenas baixas, tá ligado? Papo de bilhões, com vários planetas sendo tomados pelos Homens de Ferro e a humanidade, felizmente e incrivelmente, conseguiu subjugar as máquinas e retornar ao controle dela. É claro, com várias percas, basicamente com o Império extremamente sequelado e agora com um certo preconceito e medo das IAs. Tanto que essa guerra resulta diretamente na criação do culto dos Adeptos Mecânicos, que é os mano que se você montar um motor de Opala V8 e infelizmente ele não pegar, os caras vão se reunir ao redor dele, começar a rezar, tacar incenso, terço e vai voltar a funcionar. Podem falar que é energia de Psyker, mas isso é heresia. Você não fale isso. E justamente quando a humanidade estava se recompondo, né? O mundo podia estar tudo certo? Não.
O mundo de Warhammer é uma piada de muito mau gosto, já que logo depois tivemos as Tempestades Warp, onde na verdade o mundo é dividido entre dois planos, o plano material, né, que é o que você conhece, o que a gente pisa, e esse é o plano que nós vivemos, e o imaterial, que é onde as nossas emoções, os nossos pensamentos vão, tá ligado? E a humanidade usava Warp para conseguir cruzar papo de anos-luz de distância em pequenos dias ou semanas até, tá ligado? E justamente por conta dessas tempestades que perturbaram toda a linha de viagens, que acabou que a humanidade também ficou isolada dos outros planetas, não tendo como pedir ajuda, muito menos como sair ou fugir do próprio planeta. E para aqueles que não entenderam o que significa Warp em si, fiquem calmos, né? Eu assisti vários filmes de ficção científica e viagem espacial e eu esperei por anos para esse momento chegar. Vamos lá, imagine que você quer chegar nesse ponto do universo até esse ponto do universo. Irá demorar muito para você chegar lá. Porém, usaremos a Warp para poder encurtar esse caminho, fazendo com que você chegue daqui até aqui, ser basicamente assim. Obviamente, fãs de Warhammer 40k, isso foi uma piada, tá? Eu não entendo totalmente o funcionamento da Warp, eu entendi mais que era um buraco de minhoca. Por favor, não me crucifiquem! Só que nisso, vocês pensam, oh meu Deus, Alvaralhos, o que a humanidade será isolada à mercê de tiranos, mutantes, ditadores? Como a humanidade sobreviverá? A humanidade precisava de um salvador. E ele chegou, saindo da escuridão, de maneira extremamente épica e falando, não, guys, não sou Deus não, pô, fica de boa isso daqui. Acontece toda segunda-feira. O imperador da humanidade surgia a fim justamente de unificar todos aqueles planetas e povos que estavam espalhados pelo espaço, se usando como farol para guiar todas aquelas raças. Logo, a humanidade já estava em paz, reunida. Mas Warhammer é uma piada de muito mau gosto contada por um comediante que só sabe fazer piada de tragédia. Já que o imperador, como não era bobo, decidiu montar sua própria escolinha de futsal, criando 20 primarcas. Basicamente, metade deles se rebelaram contra o pai, já que alguns filhos do imperador se revoltaram contra o próprio pai, daí teve todo aquele conflito, o imperador foi ferido brutalmente e hoje em dia se encontra aqui, ó, em berço esplêndido, tá ligado? Onde agora o seu corpo é usado como um farol humano necromântico, onde ele guia toda a humanidade ainda, mesmo num estado catatônico. Realmente, Absolute Warhammer. E mano, isso que eu tô falando pra vocês não é papo de 1% da lore inteira, já que cada um desses primarcas, cada uma dessas tropas e até cada Space Marine tem uma novel própria onde explica o surgimento dele, como ele virou alguém muito foda. O Titus é um exemplo, porque ele basicamente virou a cara da franquia atualmente, já que ele que tá presente nos jogos, e ele é realmente o Space Marine mais foda, já que ele consegue resistir muito aos chamados do caos pra tentar enlouquecer ele. O chamado do caos, pra você que não entendeu muito, é tipo quando você tá com 5 mil na conta e aquele diabo na sua cabeça fica gritando assim, abre o Facebook Marketplace, mané, compra aí um PC Gamer, compra aí aquele Opalão V8, você vai arrumar ele, caralho. Fica de boa, mané. Você faz umas 3 viagens no iFood por dia, você paga o aerofólio do carro. Essas são basicamente as vozes do caos que ficam gritando na sua cabeça, e o Titus consegue resistir todas elas, tá ligado? Porque ele é muito foda. E quando você imagina todo esse universo, todos esses monstros grotescos, todos esses soldados numa batalha, você imagina que a fandom é assim. Só que a fandom tá mais com os caras que curtem artesanato, tá ligado? Uns caras bem bacanas, na verdade. Porque eu não tô brincando. Vocês não sabem como que eu fico feliz quando eu entro numa fandom e eu não vejo ninguém shippando ninguém com ninguém. Ninguém quer ser macetado por um Space Marine, porque também seria a mesma coisa. Você já viu um vídeo de prensa hidráulica? Seria isso você tentar se shippar com um Space Marine. A bandeira dos caras aqui, ó. Por conta que os caras, eles vivem justamente pra guerrear, eles não pensam em outra coisa. Tipo assim, mulheres, lutar contra um orc até a minha morte. Já que um fã de Warhammer 40k prefere 1000 vezes escrever mais de 5 páginas detalhando como que o Space Marine OC que ele fez cozinhou e destrinchou a carne de um Xeno, do que ele pegar e falar, ah meu Deus do céu, o meu Space Marine se apaixonou. Não, cara, Space Marine vive papo de 10 mil anos. Os caras, eles decidiram gastar a vida como quer, tá ligado? Isso também não falando dos Space Marines que mesmo depois de ir de vasto, viram essas coisas. Realmente, muito foda. E a coisa mais engraçada de Space Marines é justamente o fato que você pode fazer um OC, tá ligado? Tipo, nada te impede disso, já que muitos dos Space Marines em si não têm uma identidade, então você só pode se colocar, tá ligado? É o YN do bem. Tanto que essa é a OC
ser minha que eu fiz, só que eu sei muito bem que eu seria um interruptor humano se eu fosse pra aquele mundo. Qualquer coisa que eles fazem com carne humana, porque não confiam em IA. Então, vai o seu crânio aí, tá ligado? De Polo Sul, Polo Norte, de qualquer coisa, tá ligado? E justamente falando sobre a fandom de Warhammer, uma coisa eu tenho que te alertar. Esteja pronto para conversas que vão durar papo de 10 horas seguidas. Porque eu conversei com o mano sobre, eu não consegui sair da conversa. Porque, mano, Warhammer 40k é um bagulho tão nichado, mas tão nichado, que quando você conversa com alguém que é da comunidade sobre, o mano reage tão feliz quanto um pitbull que viu um moleque pulando muro pra pegar uma pipa. O cara, ele não vai parar de falar. E também tome cuidado, porque você sabe que da mesma maneira que se você chegar com uma camiseta do Flamengo na torcida organizada do Palmeiras, você vai se fuder. Se você falar que você gosta de uma facção diferente dos caras, ou você vai encontrar um cara que vai falar, ah tá, que foda, ou você vai encontrar um testemunha de Jeová espacial que vai tentar te converter pra tropa dele. Porque eu não sei, mas isso tem, isso aconteceu. Eu falei que eu gostava dos Night Lords, o mano ficou falando como os Ultramarines eram foda. E sendo bem sincero, cara, tudo que eu vi e consumi de Warhammer tá dando papo de 13 horas seguidas, tá ligado? Só lendo o bagulho sobre, vendo o vídeo sobre, entendendo sobre cada tropa. Mané, não vi 10% da obra. Não tô brincando. É muito conteúdo, tá ligado? Tipo assim, tem mano que tá há 40 anos mesmo jogando o jogo, tá ligado? A maioria da fandom que você vai encontrar de Warhammer é uns cara bem mais velho, tá ligado? Porque realmente não é algo que o jovem atual vai gostar tanto, justamente porque não é algo frenético, muito foda. Não, os jogos em tabuleiro em si, e logo falando, eu estou envolvido em um. Desculpe, responsável pela sessão se você está me vendo, eu tô terminando de selecionar minha tropa, só que já fizeram uma partida teste, tá ligado? Um round, demorou meia hora, por conta que é muita estratégia. O bagulho é, tipo assim, você tem que calcular onde seu boneco enxerga. É um bagulho muito bom, só que é muito demorado, tá ligado? E obviamente eu não tinha como compilar tudo num vídeo só de 15 a 16 minutos, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, justamente por conta que eu também não quero espalhar desinformação, tá? Eu sei, eu amo espalhar informação na net, mas eu não quero fazer isso sobre o Warhammer, por conta que nesses poucos resumos que eu dei, eu sei que eu errei muita coisa, me desculpem, fãs de Warhammer, por conta que o mundo de Warhammer é aquela coisa, tá ligado? Tem planetas que você vê e fala, meu Deus do céu, isso é um planeta alfa, ele é usado justamente pra poder alimentar o Império. 3 meses depois ele vai virar um planeta morto, por conta que toda a Terra já foi usada, orcs atacaram, tudo aconteceu de ruim. E aparentemente também eu sou o senhor timing pra fazer vídeo, porque há pouco tempo atrás o Warhammer teve uma atualização. O senhor daquele universo, o imperador da humanidade, se mexeu no trono. Pra vocês terem noção, ele está nesse trono dourado, servindo como farol da humanidade há papo de 10 mil anos, milênios. E uma coisa muito engraçada é saber que o imperador da humanidade é um ateu ferrenho. O cara, ele literalmente vive pela ciência e pela lógica. Justamente, o plano dele para o império seria que a humanidade fosse um império lógico, focado especificamente na ciência. Virou literalmente uma aristocracia teológica. É tipo os caras pegar o mano mais ateu que você conhece e falar, você é o deus da minha religião agora. Todo o império da humanidade virou o que o imperador lutou contra desde sempre. E a comunidade voltou a ferver porque o que tá rolando de teoria é que se o imperador da humanidade realmente acordar do trono, tem duas possibilidades. Ou ele realmente vai querer se mandar de Vasco para que ele possa renascer num novo corpo, ou ele vai simplesmente querer destruir todo o império. Porque sim, o imperador consegue fazer isso, pra poder regenerar o império dele como algo decente que ele queria, tá ligado? Porque, mano, se você acha engraçado os caras rezando pra pneu, imagina os caras rezando pra uma torradeira porque ela consegue torrar mais de 2 torradas ao mesmo tempo. E resumidamente, muito, tipo, espremido, Warhammer é isso. E é um império caído que é muito bom de você ver. A estética Grimdark é incrível e se encaixa perfeitamente com tudo isso. Logo no início, se você tiver um pouquinho de raciocínio, lógico, básico, tá ligado? Você vai perceber que o Império da Humanidade está fadado ao fracasso, da mesma maneira que todos os outros impérios daquele universo, fazendo com que Warhammer me dê uma baita de uma vontade de fazer uma parte 2 de 3 horas sobre, por conta que é um dos universos mais incríveis, com uma das fandoms mais interessantes e bem legais de você conhecer da internet em si, que abraçam novos membros e que também tem as pilhas da vergonha, vários bonequinhos que nunca foram usados. Sendo uma das experiências mais legais que eu tive nesses últimos dias, que eu estou extremamente cansado e me divertiu muito e me cansou também bastante, e que faz você ter um bom gosto de como seria o mundo se o Thiago Flint nunca parar de usar o Mega Brain. É, gurizada, esse foi um resumaço mais focado também na sociedade humana e na fandom, por conta que, sim, eu queria falar dos orcs, já que a mente dos orcs é orc quer que funcione, funciona. Além também que eu nem consegui tocar no assunto dos deuses do caos, porque tinha 3. Esses caras aqui coisaram tanto ao ponto de ter o quarto. E também eu gostaria de agradecer a todo mundo que interagiu lá, né, na votação da comunidade e que escolheu o tema. Muito obrigado a todo mundo, principalmente o que entendeu que eu não ia conseguir soltar esse vídeo
quarta nem ferrando, porque foi difícil tentar compilar Warhammer num vídeo de 15 a 16 minutos. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir e hypar pro vídeo chegar o mais longe possível. Se possível, eu vou fazer uma parte 2 falando também das outras espécies. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever. Meu nome é Alvaralhos e fui!